Shabbat Shalom para todos. Muito profundo esse louvor, né? O Eterno está nos forjando com a sua palavra. Cada Shabbat. O Senhor está querendo tocar de novo. É muito bom louvar o Eterno. Que o Eterno possa ser glorificado e exaltado. Por mais um Shabbat. Nós estamos quase encerrando o Shabbat. Para nós é uma alegria podemos entrar nesse descanso que o Elerui entrou, para que todos os teus filhos tenham o privilégio de exaltá-lo nesse dia de Shabbat. Vamos orar, Pai, nós queremos te agradecer durante essa semana, ó Pai, que se passou, durante 6 dias, pelo qual o Senhor nos deste a oportunidade de trabalharmos para o espiritual e também para aquilo que é secular, para aquilo que é para o nosso cotidiano. E nós queremos te bendizer, ó Pai, que nós reconhecemos que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos protegeu, que o Senhor nos abençoou e nos deste o privilégio de termos o Shabat para as nossas vidas espirituais. É um privilégio, ó Pai, pararmos no Shabat e restaurarmos a nossa alma com a Tua Palavra, com o estudar da Tua Palavra. Assim como nós cantamos aqui, foge-nos com a Tua Palavra, nós cremos que o Senhor tem forjado essa congregação, não somente a nós, mas todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Que possamos cumprir a Tua Palavra de todo o nosso coração, com toda a alegria, ó Pai, não por força, não pelo poder do homem, mas pelo poder do Teu Espírito, porque é a alegria que nós temos de estar na Tua presença. Nós reconhecemos que a nossa salvação, reconhecemos que as Tuas bênçãos são derramadas sobre nós pela Tua infinita misericórdia. Não é porque somos bons, como diz Samuel, ó Pai, que ele lançava as orações dele diante da Tua face, não confiado na justiça dele. Da mesma forma, nós dizemos ao Senhor a cada Shabat, nós lançamos as nossas orações diante da Tua face, não fiado nas nossas justiças, mas nas Tuas infinitas misericórdias. E são a razão pelas quais, ó Pai, cada um de nós temos a oportunidade de levantar a cada manhã e de regozijar pelo privilégio de ter a nossa vida no Senhor. Seja glorificado e abençoado o Teu nome, que o Senhor abençoe essa congregação, que possamos entender a Tua palavra, tudo aquilo que Paulo desejou a nos ensinar, que venhamos compreender conforme o Teu Espírito. Por isso, seja o Teu nome exaltado, os nossos irmãos na internet, que a bênção do Senhor venha alcançá-los, que toda alegria, toda paz esteja sobre os Seus filhos. O Senhor conhece o coração de cada um, as necessidades que cada um tem diante do Senhor, e nós cremos que o Senhor é um Elohim de perto que tem cuidado de nós. Por isso, seja o Teu nome exaltado e glorificado, é o que nós agradecemos ao Senhor e reconhecemos no nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, nós estamos dando a continuidade ao estudo da carta de Paulo. Hoje nós vamos estudar a carta que Paulo enviou aos irmãos de Gálatas. Quem estava aqui, só para eu ter um parâmetro, quem estava aqui na semana passada, no Shabat passado? Mas quem ouviu a pregação? Talvez ouviram pela internet. A maioria aqui, né? Nós vamos dar continuidade. Eu vou só fazer um breve resumo do estudo que eu dei semana passada. Eu gostaria que vocês participassem comigo. Achei vocês muito quietos na semana anterior, que vocês possam participar mais. Participaram, mas não perguntaram. Eu sei que tem irmãos aqui que ficaram com dúvida. E porque a dúvida de um aqui, irmãos, possa ser a dúvida do outro. Então talvez a pessoa, pela timidez, ela não tem coragem de perguntar, e eu sei que tem alguns aqui que não tem vergonha, como o Robertinho, ele pergunta mesmo. É um rapaz bom que vai perguntar e vai nos ajudar. E eu queria atentar aqui para a carta de Gálatas. Eu acho que essa carta, na maioria dos casos, né, Andinho, ela é a mais que causa discussões ou debates ou conversas acerca deste assunto. Nós vamos estudar a carta de Gálatas. Eu não vou poder, irmãos, e parar para a gente abordar todos os assuntos aqui, porque realmente nós não temos tempo. Eu não consigo dar isso em um... Até porque Paulo, ele era um judeu e Paulo conhecia o judaísmo mais do que todos os outros apóstolos, mais do que todos os outros discípulos. Ele próprio disse que até aqueles que eram judeus, que não criam em Yeshua, Paulo os excedeu. Ou seja, Paulo ele foi além até daqueles que não criam em Yeshua no judaísmo. Ele excedeu até aqueles que viviam um judaísmo tradicional. Então, Paulo, como conhecedor da lei escrita, da Torá oral, das tradições judaicas, Paulo ele tinha
toda a autoridade para dizer o que ele estava dizendo aqui, a carta de Gálatas. E eu sei que tem muitos pontos aqui que eu preciso abordar com vocês e não é fácil o entendimento. Eu falei desde o início desse estudo que a intenção aqui era nós estudarmos, de nos dedicar nesse conhecimento, mas tendo a direção do Espírito, para que nós tenhamos a compreensão, ou seja, que venhamos fazer também uma comparação com toda a palavra. Eu não posso tirar só um texto e fazer desse texto a minha referência. Eu tenho que ter a referência de toda a Brit Hadashah, de toda a Torá, de todo a Taná, de todos os profetas, né? E assim a gente trazer um verdadeiro sentido a esse ensino. Na semana passada eu disse, lá em Atos capítulo 15, vai lá comigo rapidinho, antes de você ir no estudo de Gálatas, que Paulo aqui ele estava enfrentando uma situação que ele novamente enfrenta com os irmãos de Gálatas. Se você estudar a carta de Gálatas, você vai ver que Paulo está enfrentando a mesma situação, tá? De Atos 15. A circuncisão, a Brit Milá, como algo necessário para a salvação. E não simplesmente a circuncisão, como eu falei semana passada, mas sim também a prática da Brit Milá, da circuncisão, conforme o rito de Moisés, conforme a tradição oral judaica. E Paulo enfrenta essa mesma dificuldade aqui. Paulo ele aborda alguns assuntos aqui na carta de Gálatas, que uma é acerca da Brit Milá, como algo necessário para a salvação, ou seja, a circuncisão, algo necessário para a salvação. E ele aborda também sobre contendas que os irmãos de Gálatas estavam tendo, não sei pelo qual motivo. Mas eles falam assim, se vocês odeiam uns aos outros, não estão cumprindo a lei do Mashiach. Então ele não aborda só a questão da Brit Milá, só a questão da circuncisão. Ele aborda outros assuntos. Mas o tema principal que Paulo aborda na carta de Gálatas é acerca da Brit Milá. A mesma obrigação que aqui está em Atos capítulo 15, olha no verso 1. Então alguns que tinham descido da Judaia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidade conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Nós compartilhamos aqui na semana passada, e eu peço desculpa aos irmãos que estavam aqui, mas eu preciso repetir algumas coisas que falamos, que a Brit Milá, conforme um conceito judaico, ela é um item importante para a salvação. Vocês lembram que eu citei aquele verso lá, daquela Torá comentada, que até eu trouxe aqui, que ele diz assim, a Brit Milá é um símbolo, a prova e a condição para entrar na aliança que o Eterno estabeleceu com o patriarca Abraão. Significa dizer também, irmãos, que quando um homem não pratica a Brit Milá, ele não tem direito à vida vindoura. Ou seja, ele perde esse direito quando o homem rejeita a Brit Milá, vamos dizer assim. Então, ou seja, a circuncisão, ela para o judaísmo, ela é um ato muito importante para a salvação do homem. A circuncisão também, ela simboliza o ato, uma das etapas que um gentil tem de passar para se converter ao judaísmo. Essa congregação aqui, ela não ensina uma religião, ela ensina uma verdade. Eu ensinei que Yeshua não fundou uma nova religião, e realmente Yeshua não fundou uma nova religião. Essa congregação sempre defendeu que Yeshua e os discípulos, eles se basearam e ensinaram dentro de um contexto do judaísmo, mas nós não estamos dizendo aqui que nós estamos vivendo a religião do judaísmo, é totalmente diferente. Religião nenhuma salva ninguém, irmãos. O judaísmo não salva, o cristianismo não salva, e quer seja qualquer religião, ela não tem o poder de salvar ninguém. Isso é importante que a gente entenda. Mas eu preciso entender que todos os ensinos de Yeshua e dos apóstolos e dos discípulos, eles vieram dentro de um conceito judaico. E aqui dentro, em Atos capítulo 15, existem uns irmãos, aqui eles falam da classe dos fariseus, ou dentro da doutrina dos fariseus, que exigiam que um gentil, para obter a salvação, era necessário passar pela Brit Milá. E depois nós vamos estudar isso. Paulo não está sendo contrário à Brit Milá, como também Paulo não é contrário à Torá. Ele só colocou cada um desses mandamentos que são bons e maravilhosos para nós dentro do seu devido lugar. Ele só não queria colocar tanto a Torá quanto a circuncisão dentro do contexto, dentro da necessidade para a salvação. Isso Paulo não aceitou.
Não somente Paulo, como também toda a liderança da comunidade de Jerusalém, que era a coluna da comunidade de Yeshua. Eu coloquei aqui outra parte que eu queria citar, ó, uma exigência que o judaísmo fala a respeito da circuncisão, eu preciso citar aqui. Ó. As exigências específicas para a conversão ao judaísmo e a ordem que deve ser cumprida deve ser discutida com o rabino. Eu li isso semana passada, estirado dentro de um site que ensina como se converter ao judaísmo. Uma das exigências para o homem é a Brit Milá, o milenar ritual da circuncisão que marca a entrada no pacto entre Deus e o povo judeu. Se o candidato já é circuncidado, realiza-se uma cerimônia Hatafat Dan Brit. Retira-se uma gota de sangue do órgão sexual masculino, completando assim a Brit Milá. No Brasil, todos os movimentos judaicos consideram o Brit Milá obrigatório. Nos Estados Unidos, embora a orientação do movimento reformista seja realizá-lo e a maioria dos rabinos exija isso, alguns poucos deixam essa obrigação de lado. Entre os ortodoxos e conservadores, a circuncisão é absolutamente obrigatória. Ou seja, para que haja uma conversão ao judaísmo, se torna necessário o cumprimento da circuncisão. E eu quero te mostrar que os irmãos de Gálatas estavam envolvidos. E, irmãos, é importante a gente entender que a Galácia, que era o nome da cidade, né? Galácia, não é isso? Galácia, é isso que eu falei. Galácia refere-se aos cidadãos. Isso? Galácia era uma cidade que ficava na Ásia Menor, ou seja, composta praticamente por gentios. E dentro desse parâmetro, dentro dessa orientação, estava sendo obrigado aos gentios a se converterem ao judaísmo, ou seja, deixarem de ser judeus e passarem a viver deixarem de ser gentios e passarem a viver como judeus. Nós já falamos diversas vezes aqui nessa congregação que nós não estamos vivendo essa obrigação e não devemos viver. Se você olhar Isaías capítulo 56, Elohim fala, não pense que eu deixarei você totalmente fora do teu povo. Nós somos brasileiros, nós temos uma identidade física que nós já discutimos, já estudamos aqui diversas vezes. Porém, quando nós usamos o equipar, quando nós fazemos todas essas cerimônias aqui, que são judaicas e possuem parâmetro bíblico, nós estamos dizendo com quem nós identificamos. É totalmente diferente. Eu não posso vir aqui e obrigar o Roberto a ser um judeu. Ele é livre, se ele quiser viver dentro da... Ele é judeu em Yeshua, nós já estudamos aqui diversas vezes, Romanos capítulo 2. A característica espiritual, minha e sua, ela é judaica. Nós temos uma identidade espiritual judaica. Mas eu não posso obrigar o Roberto a viver como um judeu. Dentro de uma tradição judaica. Isso é bem claro o que eu estou querendo dizer. Dentro de uma tradição judaica, eu não posso obrigar o Roberto a viver. Isso quer dizer o quê? O kippar, por exemplo, é um mandamento bíblico? Não é um mandamento bíblico, é uma tradição. Embora eu faça essa tradição com todo carinho e não vejo nenhuma falta de respeito eu não usar e também nenhuma falta de respeito em eu usar. Simplesmente eu mostro com quem eu me identifico. Paulo está enfrentando a mesma situação, ou seja, a obrigação de um gentil cumprir a Brit Milá com o objetivo de alcançar a salvação e de se converter ao judaísmo. Onde você está vendo isso, Francisco? Vai em Gálatas no capítulo 2. Porque para eu estudar o livro de Gálatas, irmãos, eu primeiro preciso entender o centro da discussão. Aqui não é a discussão sobre a observância da Torá. Aqui a discussão também é sobre a circuncisão como obrigação para a salvação. Gálatas capítulo 2, verso 1 diz assim, ó, depois... Deixa eu ver se é Gálatas capítulo 2 mesmo. Olha só, isso mesmo. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha no verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara porque era repreensivo.
Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. Era o mesmo que estavam lá em Atos capítulo 15. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha em Gálatas no capítulo 6, verso 12. Quanto aos que vos andam inquietando, quem me dera se mutilassem. Vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ah, não, eu estou lendo 5, desculpa. É o capítulo 6, verso 12. Desculpa, tá, irmãos? Gálatas 6, verso 12. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa do Machia, da cruz do Machia. Nem mesmo aqueles que circuncidam guardam a Torá, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Ou seja, Paulo está enfrentando aqui a mesma situação, a obrigação da Brit Milá, da circuncisão, como peça fundamental para a salvação do homem, do gentio principalmente. Irmãos, aqui, eu preciso entender essa parte para que eu consiga compreender que o centro da discussão de toda a carta de Gálatas vai estar pautada dentro desse contexto, pastora. Ou seja, Paulo ele vai explicar que a salvação do gentio e também do judeu, ela não veio pela circuncisão, ela não veio por causa do mérito do homem, ela não veio pelo cumprimento da Torá, ela não veio pela capacidade que o homem possua, mas ele começa a demonstrar e ensinar que toda essa salvação, ela tem exclusivamente o primeiro mérito dentro da graça de Elohim. É o que Paulo vai ensinar e é o que ele vai mostrar. Quando você verifica, aqui no verso 15 e 16, do capítulo 2, perceba que Paulo fala assim, olha aqui, você vai ver que o centro do estudo, o centro da carta de Gálatas vai estar pautada nessa informação que ele dá aqui no verso 16, principalmente. Olha o verso 12. Nós já lemos o verso 12, vamos ler no verso 13. E o outro gentios também, capítulo 2, verso 13. E o outro gentios também dissimulavam com ele, judeus, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Dá a entender aqui que quando a gente ouve Paulo falando isso, que Pedro não era um judeu e não vivia como um judeu. Mas olha no verso 15, que ele afirma que tanto Pedro quanto ele era judeu. Olha o verso 15. Nós que somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da Torá, mas pela fé em Yeshua HaMashiach. Também temos crido em Yeshua para sermos justificados pela fé no Mashiach, e não pelas obras da Torá, porque pelas obras ninguém será justificado. Irmãos, Paulo vai pautar todo o seu estudo da carta de Gálatas dentro dessa informação, dizendo que a salvação, tanto do judeu, tanto para o gentio, ela não é pautada pela obra da Torá, mas sim a salvação por meio da fé de Yeshua HaMashiach. Esse é o centro da carta de Gálatas. Esse é o verdadeiro intuito que Paulo escreve essa carta. Por que Paulo fala isso? Porque havia dentro da obrigação de outros que estavam passando para os irmãos de Gálatas, que era necessária a circuncisão para que um gentio possa obter a salvação. Paulo ele entende que esse ensino não é de acordo com o Evangelho. Só que eu quero que você pare e olhe aqui comigo. Olha aqui no verso 16, que nós lemos agora. Leiam todos comigo, leiam. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras, para quê? O homem não é justificado pela obra da Torá. Vai lá em Romanos no capítulo 2. Segura aqui. Segura comigo, vai lá em Romanos capítulo 2.
Irmãos, eu preciso que vocês pelo menos entendam o início desse estudo. Vocês entenderam qual era o centro da discussão? Isso está claro, né? Agora, aqui em Romanos, no capítulo 2, o que nós lemos aqui no 16? Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da Torá. Olha o verso 13. Leiam vocês. Pois o que ouvem a Torá não são justos diante de Elohim, mas os que praticam a Torá hão de ser. Olha só, Paulo fala aqui que os que estão debaixo das obras da lei, eles não são justificados pelas obras da lei. Aqui no verso 13 ele fala que os que praticam a lei hão de ser. Paulo está contradizendo ele mesmo, Zé? Parece que está, né? Quando eu leio lá em Gálatas, fala assim que o homem não é justificado pelas obras da lei. Aqui ele fala no verso 13 que aquele que ouve a Torá não vai ser justificado, mas aquele que a pratica, esse que há de ser justificado. Paulo está contradizendo a ele mesmo? É a grande pergunta que nós devemos fazer. De maneira nenhuma, irmãos. Paulo não ia contradizer a sua própria frase. Se em Gálatas ele fala que os que são justificados pela lei não alcançarão a salvação, e em Romano ele fala que aquele que pratica a Torá hão de ser justificado, alguma interpretação do que Paulo está dizendo está errado. Ou seja, Paulo não pode estar contradizendo aquilo que ele falou em Romanos. Ele simplesmente, irmãos, o que Paulo está colocando? Ele está colocando aqui em Romanos, no capítulo 2, no verso 13, a Torá no seu devido lugar. E ele está tirando a Torá lá em Gálatas, no capítulo 3, no local onde aquela classe dos fariseus estava colocando que a Torá não deveria estar. Ou seja, lá ela estava exposta como salvação para o gentio, como obrigação para a salvação, e aqui Paulo estava colocando a Torá como algo prazeroso para o gentio, algo que estava descrito no coração dos gentios. Existe uma grande diferença que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Ou seja, lá Paulo fala que a minha justificação, a minha salvação, ela não vem pelas obras da Torá. Para que eu entenda o que Paulo está falando, lá em Gálatas, eu preciso entender. Oi. A Bíblia judaica, ela traz uma versão muito interessante sobre esse texto que você acabou de ler. O versículo 13 diz assim: porque não são os meros ouvintes da Torá a quem Deus considera justos. Antes, são os praticantes do que a Torá diz, considerados justos à vista de Deus. Amém. E no 14:15 completa, ó. Pois todas as vezes que os gentios... Eu vou falar desse verso depois. Vou falar desse verso. Mas eu posso ler? Pode então, ler. Tá. Pois todas as vezes que os gentios que não têm a Torá fazem naturalmente o que a Torá requer, esses, apesar de não terem a Torá, são a Torá para si mesmos. Por meio da sua vida demonstram que a conduta ditada pela Torá está escrita em seu coração. Amém. Amém. Roberto está adiantando minha pregação aqui, porque é isso que eu estou falando dessa questão. Se aqui Paulo fala em Romanos que a prática da Torá ela me faz ser justo, ela me justifica, e lá ela fala que não justifica, alguma interpretação está errada, pastor. E eu preciso entender que interpretação é essa. O que Paulo estava dizendo? O que Paulo estava dizendo? A pastora está falando uma doideira da tradução. Pode ser, a tradução ela é bem tendenciosa, assim, a nossa tradição. Oi. Chiquinho, deixa eu falar uma coisa para vocês todos, inclusive para você também. Amém. Olha só, eu sei o que vocês que estão ouvindo Francisco e ele também, e eu também, precisamos compreender, o nosso coração precisa estar aberto para que quando vier mais elucidação sobre estas coisas. O que é elucidação? Os nossos olhos se abrirem sobre detalhes que os próprios judeus vão nos ajudar, a própria comunidade judaica, a própria
Universidade Hebraica, com as descobertas de 50 anos para cá, muita coisa foi elucidada. Recentemente, pouco tempo que foi encontrada a ossada de Caifás. Tudo isso são encontros, achados arqueológicos que vão contribuir muito para o entendimento, inclusive das cartas. Sim. Inclusive. Os rabinos estão dizendo isso. Eu já li sobre isso, que tem detalhes que eles vão estudando e que vai elucidar se esta terminologia vem do profeta Isaías, se Yeshua ou Paulo está usando isso aqui, por quê? Por causa da dificuldade que houve e do antissemitismo. Então, a separação entre a igreja e Israel, de 2000 anos. Então, isso tem que ser, vocês precisam, meu conselho, todos nós precisamos estar com o coração aberto. Amém. Para que quando mais luz vier, mais nós vamos entender. E quem vai ajudar a abrir os nossos olhos, está trabalhando em favor da igreja, são os próprios judeus. Amém. São os próprios professores sérios da Universidade Hebraica, o qual já são convertidos a Yeshua. E são imparciais. Amém. David Flusser era um dele e já morreu, né? Amém. Mas ele é imparcial com isso aí. Amém. Então, o importante é deixar o coração aberto. Amém. Porque mais luz virá sobre tudo isso. Amém. Irmãos, o que Gálatas? Aqui no verso 2 que nós lemos aqui, que Paulo fala assim, ó. Olha o verso 16, que ele fala assim, ó. Não é justificado pelas obras da lei. A pastora falou sobre a nossa tradução. A nossa tradução, ela coloca que o cristianismo entende obras da lei como se estivesse referindo à obediência à Torá. A palavra aqui, em grega usada para lei, geralmente no Novo Testamento, ela é nomo, eu não sei como que deve ser a fonética, não sei dizer, nomo, não sei como que, N-O-M-O-U, eu não sei dizer, deve ser nomou ou nomou, que geralmente é utilizado em grego no Novo Testamento, que se refere à lei. Só que todas as vezes que Paulo ele utiliza a palavra nomou para se referir à obediência, ele utiliza só essa palavra. Mas aqui ele utiliza duas palavras, as obras da lei. As obras da lei, em grego, quer dizer erga nomo, ou nomou, não sei a fonética, que quer dizer erga, obras, nomo, lei. Existem discussões que a pastora falou, a nossa tradução coloca obras da lei e dá a entender que Paulo está se referindo à obediência. Ele está dizendo assim, ninguém será justificado pela obediência à Torá. Não é isso que Paulo está se referindo. Não é isso que ele está se referindo. O que quer dizer obras da lei? Eu preciso ler isso aqui para que você entenda um pouquinho. Grande parte do cristianismo interpreta essa frase, obras da lei, significando atos feitos em obediência à Torá. Porém, quando Paulo deseja falar sobre a observância da Torá, ele não utiliza o termo erga nomo. Ele não utiliza obras da lei, ele utiliza apenas o termo nomo, que é lei, que o cristianismo traduz como lei. Erga nomo significa a prática legalista da Torá. O que quer dizer prática legalista da Torá? Significa dizer atos de obediência com leis formais, praticada com o espírito legalista, na expectativa de conseguir isso através de mérito, e garantir a aprovação e recompensas divinas. Obediência essa, em outras palavras, feitos de acordo com o entendimento da lei do Antigo Testamento pelos legalistas. O que quer dizer isso? Eu começo a alcançar a minha salvação simplesmente pelo ato de obediência. Aquele que não pratica, eu discrimino, eu julgo e eu interpreto ele como longe da salvação de Elohim. Eu coloco o mandamento, eu coloco a minha vida, os meus méritos, como algo essencial para obter a salvação. Aí, irmãos, entra o verdadeiro conceito do que quer dizer obras da lei. Em vez de eu reconhecer que a salvação, ela foi simplesmente dada por Elohim através da sua graça, eu tiro a presença do Mashiach, que trouxe salvação para mim e para você, e coloco o legalismo da Torá como mérito para a minha salvação.
É isso que Paulo determina como obra da lei. Determina legalismo. Assim como eu estou determinando aqui, que se nós não praticarmos a Brit Milá, nós não alcançaremos a salvação. Eu vou estar determinando para vocês aquilo que não é verdade. Se eu chego aqui para essa congregação e falo assim, vamos fazer a Brit Milá, a circuncisão, pelo amor que Elohim nos deu, pela sua misericórdia, em obediência e com toda alegria ao ato simbólico que Elohim deu ao nosso pai Abraão. Irmãos, nós poderemos fazer isso com todo amor e carinho. Mas se eu coloco a circuncisão aqui como um ato necessário para mérito, uma regra para você, eu faço um legalismo da Torá, obrigando isso necessário para a sua salvação. E os méritos, repete no microfone, a pastora está falando, e os méritos são meus, ou seja, quem está impondo. De quem está impondo. É o que Paulo fala aqui no capítulo 6, verso 13, que ele fala assim, ó, mas os que vos obrigam à circuncisão para se gloriarem na vossa carne. Isso, exatamente. Ou seja, para eles dizerem que a salvação alcançada por aqueles gentios foram por causa das suas instruções, ou das suas exigências, ou das suas tradições, ou das suas obrigações que eles estavam estabelecendo. No fundo, a pessoa tem interesse próprio, né? De se exaltar e estar numa posição muito elevada. Irmãos, vamos entender isso de uma forma mais clara. O que Paulo estava dizendo sobre essa questão de você não ser salvo pelas obras da lei, ou seja, pela uma justiça que vem de você. Você vai entender muito claro que Paulo aqui no Gálatas, no capítulo 3, ele passa todo esse capítulo falando acerca disso. Que o homem não é salvo pela sua justiça. Que o homem não é salvo pelo seu mérito. Olha o que ele fala no verso 1. Oi. Pode deixar esse microfone aqui ligado, já está ligado? Oi. Olha só, eu tenho uma dúvida. Você estava falando sobre obras. Isso deve, não sei se pode estar ligado à fé sem obras? Não. Que é o que Tiago fala? Não, depois nós vamos entrar nela. Tá. Você vai ver. Depois nós vamos entrar nela. Nós estamos falando de uma salvação em primeira, vamos dizer assim, em primeira instância, se eu posso assim dizer. Ou seja, uma salvação onde, por exemplo, qual de nós aqui recebemos a salvação dentro do nosso mérito? Eu já contei isso aqui na minha vida. Eu estava numa boate à noite e quando chegou de manhã, às 5 horas da manhã, eu entrei no meu quarto e eu chorava igual uma criança. E eu cheguei para um amigo meu e falei assim, Edinho, eu estou com vontade de orar, uma vontade de falar com Deus, uma vontade de ir para a igreja. E ele falou assim, que papo estranho, eu vou desligar, hein? Tipo assim, ele estava percebendo que ele já estava perdendo um amigo. Irmãos, eu não fiz nada, eu não clamei, eu não falei assim, Senhor, me ajuda. Eu acordei com a vontade de chorar e a partir daquele momento eu pude compreender as coisas espirituais. Quem alcançou a salvação aqui por mérito? Quem estava na guarda do mandamento, ou estava cumprindo a de Sedacá, ou que era justo diante de Elohim, que pode falar assim, não, eu alcancei a salvação por causa do meu mérito. Quem de nós aqui, pastora? Ninguém. Ninguém de nós. Aí ele passa aqui em Gálatas no capítulo 3, ele fala assim, o boate que eu estou falando é de dança, tá, irmãos? Tá bom? Eu fico com medo dos outros interpretar de dança. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado Yeshua HaMashiach como crucificado? Só quisera, Gálatas 1, verso 2, só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da Torá ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, falo pelas obras da Torá ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Elohim, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, os que da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Elohim havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações da terra. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são da obras da lei, ou seja, que se justificam pela Torá, estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão
estão escritas nos livros da Torá para fazê-la. É evidente que pela Torá ninguém será justificado diante de Elohim, porque o justo viverá pela fé. Nós cantamos aqui. Ora, a Torá não é da fé, mas o que fizer essas coisas por elas viverá. Yeshua nos resgatou da maldição, ou seja, quando eu não pratico, eu recebo uma punição, uma maldição que está descrita na Torá. Fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yeshua HaMashiach e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes como falando de muitos, mas como de um só. E a teu descendente que é o Mashiach. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Elohim, a Torá que veio 430 anos depois não invalida, de forma que venha abolir a promessa. Pois se a herança provém da Torá, já não decorre da promessa, mas Elohim pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual a razão de ser da Torá? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não representa um, mas Elohim é um. Logo, a Torá é contra as promessas de Elohim de modo nenhum. Pois se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela Torá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa feita pelo Mashiach fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da Torá, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar, de maneira que a Torá nos serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estão debaixo desse aio. A pastora chega a estar balançando a cabeça aqui por causa da nossa tradução, né, pastor? Chega a doer. Irmãos, o que aqui está se referindo? Paulo, ele traduz todo o capítulo 3 de Gálatas, se referindo que a salvação do homem, ela vem pela fé ao Mashiach. É o centro disso aqui. Ele não anula a Torá. E nós vamos mostrar isso mais à frente, tá? Ficam calmos. Eu preciso dar aqui o estudo dentro da, pelo menos, cronologia que Elohim me entregou, para que vocês entendam. Paulo fala no capítulo 1, do capítulo 3, do verso 1 até o 25, dizendo que a salvação do homem não vem pela sua justiça. Vá lá em Romanos 3 para confirmar isso. Romanos 3, verso 9. Aqui ele está falando para os judeus. No verso 1 você enxerga isso, tá? Mas eu quero começar a ler do verso 9. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Elohim. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Elohim diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a Torá diz, aos que estão debaixo da Torá o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Elohim. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da Torá. Antes, pela Torá vem o conhecimento do pecado. Ele volta a afirmar, a salvação do homem não está nas suas obras, não está no seu mérito. Ele volta a afirmar isso. Paulo descreve que a salvação não vem pelo legalismo da Torá, não vem pela minha perfeição, pois todos pecamos e destituídos fomos da glória de Elohim. Porém, através da fé, passei a obter a salvação pela graça, sem mérito. De forma que a Torá serviu de condução para o Mashiach, pois a perfeição exigida pela Torá
eu não consigo alcançá-la pelo legalismo. Presta atenção no que eu vou te falar. Olha a minha frase. Pois a perfeição que exige a Torá, e ela exige, a palavra fala assim, sede santos, porque eu santo. A perfeição, a santidade descrita da Torá, ela não pode ser alcançada pelo legalismo. Ela não pode ser alcançada pela tradição humana. Não pode ser alcançada. Eu não consigo alcançar a perfeição pelo legalismo, pela força, sem o amor. Mas em Yeshua, passei a alcançar a salvação e a justiça da Torá. Só para o pessoal entender melhor, quando você fala sobre o legalismo, que você não alcança a salvação pelo legalismo, você está falando em relação a quê? A escrita ou a prática irregular da Torá? Explica melhor o que você está falando. Isso. É tudo que se refere, Roberto. Por isso que eu estou perguntando, para o pessoal poder entender direitinho o que você está falando, entendeu? Por que a pastora está falando? A escrita não é legalista. Ela pode até ser, pastora. Por que ela pode até ser? Eu vou te explicar por que ela pode até ser. A palavra fala sobre a circuncisão? Fala ou não fala? Não fala que nós devemos circuncidar? Se eu pego a circuncisão para o gentio e obrigo a circuncisão para o gentio, através da escrita, eu não estou fazendo legalismo? Estou fazendo. Calma aí, calma. Tá. Fala no microfone para as pessoas. Tá. A Torá vem e a Bíblia encontra um desenvolvimento tal que a circuncisão do coração que é necessária para todos. Amém. A circuncisão do coração, a pastora está falando, e eu concordo plenamente. Porém, a Torá ela se refere a Brit Milá, e o judaísmo entende que a circuncisão da Brit Milá física, ela só se torna verdadeira se você faz uma circuncisão do coração. Esse é o verdadeiro sentido da Brit Milá. Mas apesar o que está descrito na Torá, o homem pode pegar o que está descrito e dentro do conceito dele eu faço um legalismo. Eu crio uma obrigação para você dentro de um conceito da palavra. É a formalidade da lei, sem um entendimento. É isso que eu estou se referindo, Roberto. Quando eu pego o legalismo da Torá, eu estou exigindo para você, eu estou exigindo para mim um legalismo sem a compreensão, sem a circuncisão do coração, que vocês estão adiantando a minha pregação, que eu vou falar mais na frente. Calma aí, Romanos 2:29 está lá mesmo. Ou seja, o legalismo que eu estou querendo dizer, pastor, é você pegar simplesmente o que está descrito sem um entendimento. Amém, pastora. Calma. Eu vou ensinar vocês dentro do roteiro. Pastora, sem o Espírito, calma. Quando nós falamos assim, nascer verismar, você lembra dessa pregação que eu ensinei aqui? Eu não lembro que porção da Torá é. Nascer verismar. Falamos hoje de manhã, não estava aqui. Segundo o conceito judaico, quando a nação que saiu do Egito falou nascer verismar, eles falaram que obedeceria, porém sem um entendimento do coração. Por isso eles não permaneceram dentro da essência da Torá. Ou seja, nascer verismar. Simplesmente eu falei, eu não entendi com o meu coração. Elohim fala em Deuteronômio capítulo 4, que Moisés se referindo fala assim, e Elohim não vos deu um coração circuncidado, não deu um coração preparado, não deu um coração entendido. Vocês estão adiantando minha pregação e estão tirando a minha pregação. Mas quando eu falo de legalismo, eu estou falando eu simplesmente pela letra, sem o entendimento, sem a compreensão espiritual, exigir para mim e para você como necessário para a salvação. Irmãos, isso é legalismo. Eu vou te mostrar isso depois com Davi. Amém, é boa. Eu quero que vocês perguntem mesmo. Isso, meu amigo. Isso aí. Mas eu não estou discutindo. Eu só estou falando que vocês estão adiantando minha pregação. A pastora fica falando, é pelo Espírito. Então tá bom, continua. Eu falei aqui, volto a repetir, que a perfeição exigida pela Torá, ou apresentada pela Torá, eu não consigo alcançar pelo legalismo. Sem um entendimento, sem a compreensão, sem ter isso no meu coração, sem um amor verdadeiro ao Elohim e a sua palavra. Pela força, sem o amor, mas em Yeshua passei a alcançar a salvação e a justiça da Torá. Eu já falei isso para vocês. Você lembra que quando
João fala assim, que se nós dissermos que não somos pecadores, tornamo-nos mentirosos. Não é isso que ele fala? Eu acho que é 1 João capítulo 2. Ou seja, isso quer dizer que por mais que a gente busque uma perfeição, uma santidade, algo imperfeito em nossas vidas, pela nossa natureza, será encontrado. Ou seja, quando eu tenho uma fé no Mashiach, eu estou dizendo que todo aquele legalismo, que toda aquela exigência que me faz enxergar o meu mérito, eu tiro a minha imperfeição e eu coloco a perfeição do Mashiach sobre mim. Você lembra que Davi fala que a salvação não estava sobre ele? Ele fala, Senhor, as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, e como cargas pesadas são sobre as minhas costas. Ou seja, ele reconhecia que a salvação dele não estava no seu mérito, mas ele conseguia reconhecer pela fé em Elohim, que por esse amor e misericórdia, Elohim concederia a ele a salvação. Quando Elohim enxerga a minha e a sua, vê a minha e a sua imperfeição, ele não vê a minha e a sua imperfeição, mas ele vê a perfeição do Mashiach. Aonde está isso, Francisco? Vai em Romanos no capítulo 8. Grava isso. Quando Elohim, Paulo fala que nós somos a carta viva do Mashiach. A carta quer dizer que quando eu estou lendo, eu enxergo aquilo que o Mashiach escreveu. Eu enxergo a vida. Quando Elohim vê a minha e a sua vida, ele vê a marca do Mashiach sobre mim e sobre você. É a marca do cordeiro lá que foi colocado na porta. Ó, em Romanos no verso 1 do capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há que está em Yeshua, que não anda segundo a carne, mas segundo quem, pastora? O Espírito. Não adianta, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer que a letra mata? Quer dizer que a Torá sem entendimento ela mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer que o homem natural sem a compreensão, ele não obedece à Torá, porque a sua natureza é contrária à Torá, mas o Espírito, tereis vida e vida em abundância. Entendeu agora, Robertinho, o que é legalismo? Entendi. Eu sei que você perguntou para os demais. Eu perguntei só para que todos venham entender isso daí. Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a Torá do Espírito de vida, em Yeshua livrou-me da lei do pecado, que é a lei que está no meu membro, no seu membro, e da morte. Pois o que era impossível à Torá, ou seja, simplesmente a letra, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Olha o verso 4. Para que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele está dizendo que Elohim enviou o seu Filho em semelhança da carne, para que a justiça da Torá se cumpra em mim e em você, Roberto. Ou seja, é simplesmente através de Yeshua HaMashiach que Elohim consegue enxergar toda a perfeição que a Torá apresenta a mim e a você. Toda a perfeição que a Torá apresenta. Você lembra que eu falei que lá em João ele fala assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, que Yeshua é a Torá viva, que ele representa a verdadeira essência de Elohim, o cumprimento pleno da Torá. E não penseis que vim destruir a Torá, mas vim para cumpri-la na sua essência, na sua totalidade. E Yeshua veio cumprir, para que quando Elohim enxergasse na minha e na sua imperfeição, a perfeição do Mashiach. A perfeição do Mashiach. Para que a justiça da Torá se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez uma pessoa me perguntou, Francisco, você guarda a lei? A letra mata. Eu completei, mas o Espírito me vivifica. O Espírito me faz cumprir com amor, com alegria, sem peso, sem obrigação. Nós vamos falar isso um pouco mais à frente. E obedecer. Irmãos, vejam outros exemplos de legalismo aqui na Torá, para a gente entender, Roberto. Vai lá em Romanos 9. Paulo vai falar aqui, a partir do verso 30, Sandro, ele vai falar sobre legalismo. No verso 10 ele vai falar sobre legalismo. Lembra-se que legalismo eu estou falando de uma justificação pelo mérito seu, pelo seu mérito, pela sua justiça. Romanos 9.
verso 30 diz assim, ó, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel que buscava a Torá da justiça não chegou a atingir essa Torá. Por quê? Não buscavam pela fé, mas pelo quê, irmãos? Mas como que pelas obras da lei. 32. Por quê? Não buscavam pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Elohim por Israel é para que se salvem. Pois lhe dou testemunho de que tem zelo de Elohim, mas não com quê? Com entendimento. Visto que não conheceram a justiça de Elohim e procuraram estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Elohim. Ou seja, esse que é o verdadeiro legalismo. É você buscar a sua própria justiça, o seu interesse próprio, apresentar as suas vontades, as suas teorias, as suas filosofias, os seus pensamentos. Você demonstrar que a salvação ela conforme os seus parâmetros e não conforme os parâmetros de Elohim. A sua própria justiça. O fim da Torá é uma Mashiach para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que é pela Torá, dizendo, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que vem da fé diz assim, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo, isto é, levantar o Mashiach dentre os mortos, mas diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Se que tua boca confessares que Yeshua, a Yeshua como Senhor, e em seu coração credes que Elohim ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a Hebreus 4, capítulo 1. Vai lá comigo. Hebreus 4, verso 1. Temamos, portanto, que tendo sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Pois também a nós foram anunciadas boas novas, como a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, não ser acompanhada pela fé, sem o entendimento, sem o Espírito, que a pastora citou. Romanos capítulo 2, verso 17 e 27, não precisa ir lá. Paulo ele fala de uma salvação, de um conceito que um judeu que não pratica a Torá se considera um judeu e discrimina um gentil que não fez a circuncisão, mas pratica a obra da Torá. E ele fala, quem será um verdadeiro judeu? Quem será que fez a verdadeira circuncisão? Ele mostra aí que o legalismo não representa nada diante de Elohim. Se eu tenho a circuncisão natural por ser um judeu e a cumpro, e a faço conforme está descrito na Torá, mas não guardo a Torá, de que me serve essa circuncisão? Ela simplesmente passa de quê? De letra. Eu não cumpri pelo Espírito, pelo entendimento. Ou seja, mas a partir do momento que eu que não fiz a circuncisão, ou que você não fez, ou que Roberto não fez, mas ele pratica a Torá, essa incircuncisão dele passa a ser o quê? Circuncisão, porque o verdadeiro sentido da circuncisão é a observância do mandamento. A incircuncisão e a circuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Elohim. É dentro desse contexto que Paulo fala. É isso que eu falei, irmãos. Parece que Paulo está contradizendo ele mesmo e ele não está. Ele só coloca a Torá no seu verdadeiro sentido. No seu verdadeiro sentido. Você quer falar, Sandro? Fala no microfone. Por isso que ele fala lá que é um verdadeiro judeu aquele que não é da carne, mas aquele que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas sim de Elohim.
Na verdade, aí, Chiquinho, Paulo não está inventando moda, não. Paulo está falando aqui de Jeremias 4:4. Amém. Leia para nós. Leia. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. coração. Amém. Ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, Amém. para que o meu furor não saia como fogo e arda, Amém. e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Amém. Ele estava falando para judeus que eram circuncidados. Irmãos, vamos entender a nossa salvação, então? Paulo fala que eu não sou justificado pelas obras da Torá. Vamos entender isso? Agora vamos colocar a Torá. Você já entendeu que você não pode... Vamos colocar a Torá no seu devido lugar, na sua verdadeira participação na minha e na sua salvação? É isso que Paulo estava tentando dizer. Paulo não estava contradizendo a ele mesmo. Chiquinho, hoje pela manhã foi muito interessante esse assunto agora à tarde, que eu estava com duas senhoras aqui, demorei aqui na congregação atendendo-as. Uma delas é da comunidade israelita do Paraná, cuja tem um braço dessa comunidade israelita, são judeus chamados judeus messiânicos ali em Vila Velha. Então, ela estava colocando exatamente isso. Eu falei, como é que você fica em pé? Em uma perna ou em duas pernas? Em duas pernas. Se eu ficar numa perna só, eu vou ficar manco. Então, a sua salvação está em duas pernas, na Torá e em Yeshua. Amém. Eu falando para ela, por quê? Porque é ensinado para ela que Yeshua é um profeta, simplesmente. A comunidade israelita do Paraná ensina que Yeshua simplesmente é um profeta, ele não é o Salvador. Então, não é isso que nós ensinamos aqui. Ela queria saber o que nós ensinamos. Falei, nós não cremos assim. Nós cremos na Bíblia toda. Então, é isso que nós precisamos entender para você responder com prioridade às pessoas. Amém. Né? Amém, isso mesmo. Lá em capítulo 3, verso 21, responder com entendimento, irmãos. Esse é o verdadeiro sentido nosso. Romanos capítulo 3, verso 21. O que eu falei? Nada. É o 3, desculpa. Romanos 3, 21, para que você entenda sobre a nossa salvação. Aqui a pastora falou que nós estamos sobre duas pernas. Aqui você vai entender por que as duas pernas. Mas agora, se manifestou sem a Torá a justiça de Elohim, tendo o testemunho da Torá e dos profetas. Isto é, a justiça de Elohim pela fé no Machia para todos os que creem, e não há distinção. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Elohim, e são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há no Machia. Elohim o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Elohim, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé no Machia, em Yeshua. Onde, pois, está o orgulho? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da Torá. É Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Elohim é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos a Torá pela fé de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a Torá. Ou seja, Paulo ele começa a descrever que a minha salvação, ela em momento nenhum ela foi pelo meu mérito, porque eu fui destituído da glória de Elohim por causa do meu pecado, e você da mesma forma. E nós recebemos essa salvação gratuitamente pela tua graça, na fé no Machia. Porém, ele fala que essa fé no Machia, ela anula algum momento a Torá? De maneira nenhuma. Antes, eu confirmo essa Torá. Por que eu preciso confirmar a Torá, irmãos? É aí que entra a grande questão. A salvação pela graça de Elohim, na fé do seu filho Yeshua HaMashiach, não veio pelo legalismo da Torá. Não veio pela conversão ao judaísmo. Não vem por eu me tornar um judeu fisicamente dentro da tradição humana, mas sim pela fé no Mashiach. Porém, no verso 21 diz, anulamos a Torá pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a fé, a Torá. E por que confirmamos a Torá? Simples. Vá lá em Gálatas no capítulo 5. Volta lá em Gálatas.
Aí, Midian, vai entrar aquilo que você falou, tá? Irmãos, eu faço uma pergunta aqui. Nós, gentios, até para a senhora, pastora Sandra, nós temos condições plenas de guardarmos toda a Torá? Pergunta sincera. Não. A Torá manda você em Jerusalém 3 vezes ao ano. Você sobe? Eu não subimos. Paulo, ele fala que nós somos livres. O que quer dizer essa liberdade? Vamos estudar sobre essa liberdade. Ele fala aqui em Gálatas, no capítulo 5. Isso quer dizer que se eu não tenho condições de guardar toda a Torá, Elohim vai exigir para mim e para a senhora, pastora Sandra, aquilo que eu tenho condições de fazer. Ou seja, aquilo que eu não tenho condições, embora eu entenda a importância do mandamento e a santidade que ele tem para mim, a bênção que ele tem para mim e para você, Elohim entende. Subir a Jerusalém é uma bênção, é uma maravilha, é uma ordem. Você recebe bênçãos espirituais subindo para Jerusalém. Porém, Elohim entende a minha e a sua debilidade, vamos dizer assim, debilidade. Ou falta de condições de cumprir esse mandamento. Elohim vai exigir de mim, de você, aquilo que nós podemos fazer. Elohim não exigiu a obrigação do Shabat, quando o faraó estava exigindo que os israelitas trabalhassem o tempo todo, porque eles não tinham condições do Shabat. Elohim não deu a Torá dentro do Egito, porque eles não teriam condições de guardar a Torá dentro do Egito, tanto que Elohim falou para faraó, deixe ir o meu povo para que me sirva. Vocês, faraó, com a sua exigência, têm impedido meu povo de servir a minha Torá. Elohim vai exigir para mim e para você aquilo que temos condições de cumprir. Olha aqui, Chiquinho. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais. Amém. Nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres. Deuteronômio 30, versículo 12. Quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará por nós o mar para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. Amém. Aqui, pastora Sandra, no verso 5, ele fala assim, ó, Cristo nos libertou, ou seja, nos libertou da maldição da Torá, das consequências pela desobediência. Yeshua nos libertou para que sejamos de fato livres, estáis, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo, se deixar-vos vos circuncidar, Yeshua de nada vos aproveitará. Olha por que Paulo fala isso, irmãos, é isso que eu estou falando. Paulo aqui não está sendo contrário à circuncisão, mas ele está sendo contrário ao contexto que deram à circuncisão. Olha no verso 3 que ele fala, de novo testifico a todo homem, que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a Torá. Separados estáis do Machia, vós o que vos justificais pela Torá, da graça tens caído. O que Paulo está falando? Você que está dizendo que você vai ser salvo pelo seu mérito, pelo legalismo da Torá, por causa da sua sabedoria, do seu conceito, da graça você tem caído. Porque você vai estar obrigado a guardar toda a perfeição que a Torá exige para mim e para você. Aí aqui no verso 5 ele fala assim, ó, mas nós, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Yeshua nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrieis, é isso mesmo? Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta. Seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que é que sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietando, quem nos dera se mutilasse. Vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Presta atenção no verso 13. Vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porém, não usei a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros.
pelo amor, toda a Torá se cumpra numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, irmãos, o que Paulo está falando no verso 13? Presta atenção no 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Para só nessa parte, pastora Sandra. Nós somos livres. Gentios, nós somos livres? Sim, somos livres do quê? Da maldição da Torá, da consequência pela desobediência à Torá, que antes cometíamos sobre a tolerância de Elohim pela nossa ignorância. É o que ele fala. Só que Paulo fala que nós somos livres. Grava isso, somos livres. Agora vai comigo, lá em Romanos capítulo 6. Segura aqui, mas vai lá em Romanos capítulo 6. Ele volta a falar dessa liberdade, tá? Mesma liberdade que ele está se referindo aqui. Verso 15. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da graça, mas debaixo da Torá, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Elohim, que tendo vós sido os escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. Olha o verso 18. Fostes libertados do pecado e fostes escravos, e vos tornastes escravos. Irmãos, aqui Paulo em Gálatas capítulo 5, ele fala que eu estou livre. Aqui ele afirma que eu estou livre, mas porém eu sou escravo da... Aqui não é escravo, aqui é servo da justiça. Servo da justiça. A tradução, ok. A tradução. Quer dizer, o que é o servo? O que é o servo? Ele tem uma exigência sobre ele tem que obedecer. Paulo fala aqui que fostes libertados do escravo e vos tornastes servos da justiça. Ou seja, lá o servo, ele tem obediência ao seu senhor ou não? Tem. Calma, gente. Ele tem obediência ao seu amor ou não tem? Seu amor. Seu senhor não tem? Tem obediência ao seu senhor. Ou seja, ele está livre? Ele está livre, pastor? O servo está livre? Não, o servo não está livre. Se ele tem um senhor sobre ele, alguém que vai determinar aquilo que ele pode fazer ou que ele não deve fazer. Ou seja, embora ele seja livre, Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, que eu não posso usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. E aqui ele fala que eu estou livre para o pecado, porém eu sou escravo da justiça, ou servo da justiça. Que a senhora se torne escravo da justiça, pastor Santos, a senhora vai ser uma bênção. Escravo da justiça quer dizer que a senhora tem obediência à justiça. Servo da justiça. Amém. Não, eu quero parar aqui. Calma aí. Servo da justiça. O que quer dizer servo da justiça? Paulo fala que eu sou livre, porém aqui que ele fala que eu sou servo. O servo, ele tem um senhor sobre ele. Presta atenção no que eu estou falando. O servo, ele tem um senhor sobre ele. O que quer dizer? Deixa eu falar minha pregação, depois eu volto aqui e volto no 20. Senão vocês vão me tirar do que eu quero falar. Calma, calma. Eu sei a diferença de servo e escravo. Pode ficar tranquilo que vocês vão entender aqui agora no que eu vou falar. Fala no microfone, Midiano. Mas se você deixar eu concluir o que eu estou tentando dizer, você vai ver que o que eu estou tentando dizer é o que você quer falar. Lá Paulo fala que nós estamos livres, aqui ele fala que nós somos servos. Como que eu posso entender essa liberdade e como que eu posso escrever essa servidão? A pastora já voltou a falar, pelo amor. Ela não insiste, ela quer terminar, mas é pelo amor. Vou antecipar para ela parar, pelo amor. Vá lá comigo em Deuteronômio para você entender o que Paulo está falando. Deuteronômio capítulo 15. Vocês não deixam eu falar? Como que eu vou falar rápido? Estou brincando, irmãos. Que bom que vocês estão participando. Deuteronômio no capítulo 15. Para vocês entenderem aqui o que quer dizer essa servidão. Oi. Nenhuma. Amém.
nosso amado irmão está dizendo assim, pergunta um militar se ele tem uma vontade própria, vamos dizer assim. Ele tem que cumprir a ordem do seu superior. É desse mesmo contexto que Paulo falou, que nós somos servos da justiça. Amém. Só que ele fala lá que nós somos livres. Vamos entender essa liberdade e essa servidão? Lá em Deuteronômio, no capítulo 15, que vocês já estão lá e eu não, no verso 12 diz assim, ó: quando o teu irmão hebreu ou uma irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá. Mas no 7º ano o despedirás forro. E quando de ti o despedires forro, não o despedirás de mãos vazias. Liberalmente lhes fornecerá todo o teu rebanho, da tua ilha e do teu lagar, daquilo com que o Eterno teu Elohim te tiver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo nas terras do Egito, e de que o Eterno... Tá vendo como está errado? Escravo no Egito. Ah, ele foi servo no Egito? Ah, ok. Amém. Nossa tradução é Ok, então vamos mudar então. Com o maior prazer. escreve aí. Vamos lá, verso 15. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, e de que o Eterno teu Elohim te resgatou. É por isso que te ordeno hoje este mandamento. Se, porém, ele te disser, não quero deixar-te, porque porque ama a ti e a tua família, e se sente bem contigo, então tomarás uma ovelha e lhe furarás a orelha contra a porta, e será para sempre teu servo. Vamos mudar aqui, então senão vocês vão brigar comigo. Procederá do mesmo modo com a sua escrava, com seu servo, sua serva. Não te seja duro despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu pela metade do que se paga a um assalariado. Assim o Eterno teu Elohim te abençoará em tudo o que fizeres. Ou seja, aqui ele recebeu o decreto para a liberdade. Porém, ali no verso 16 fala assim, você está livre. Porém, que se esse servo, Robertinho, que está ali, que recebeu essa carta de liberdade, se ele quiser permanecer, porque ele ama o seu Senhor, e porque ele ama a sua família, lhe furará a sua orelha, e ele permanecerá ali como servo para... Ele ficou ali porque ele era obrigado? Ele ficou pelo... amor, que a pastora Sandra falou 1.500 vezes. Pelo amor, pela alegria, irmãos. Pelo desejo do coração. É isso que Romanos, lá em Salmos capítulo 40, vai lá para você entender. Oh, glória. Estamos obrigados a guardar toda a Torá? Não. Você pode guardar a Torá? Amém. Guarde pelo amor e guarde pelo amor, pelo carinho que você tem ao seu Elohim. Eu falei sobre a Brit Milá, circuncisão. Quem quiser fazer, pode fazer sim. Só não coloca isso como um conceito para a tua salvação. Mas você vai falar assim, eu vou fazer por amor ao meu Elohim, que fez essa bênção a meu pai Abraão. Pode fazer a circuncisão se você quiser. Eu guardo o Shabat pelo amor. Eu guardo o Shabat pela alegria e bênção que ele me traz. Eu guardo as festas bíblicas pela união com os meus pais judeus, pela alegria que eu tenho e as bênçãos contidas, e por uma ordem de Elohim. Pastor, eu não quero colocar isso como obrigação. Só isso. Eu sei, pastora Sandra, a pastora está falando é uma ordem da Torá, mas é uma ordem da Torá. No momento que você tiver que servir militarmente ao seu país, e você não puder guardar a festa bíblica, você perderá a salvação? Não, é isso que eu estou falando. Isso aí, pastor. Então, é dentro desse contexto que eu tenho que colocar a festa bíblica. Entendendo ela como um mandamento de Elohim, porém eu faço isso pelo amor. Se eu coloco isso só por obrigação, ou só por legalismo, você está colocando no conceito errado. Você está entrando no mesmo legalismo contido lá, que Paulo tanto discrimina e não concorda. Pode tirar. Espera aí só um pouquinho. No juízo final, em Apocalipse 20, quando fala do julgamento, que o Senhor julgará as pessoas conforme as suas obras. Suas obras, ele não está falando da lei. Está falando em sentido assim, que você faz depois que você passa a aceitar Jesus, é isso?
Sim, seus atos. Pode ser depois Seus que atos. aceita ou não aceita. É pelos atos de iniquidade. João fala que o pecado é a transgressão da Torá. E o que tira um homem da presença de Elohim? O pecado. É ele que separa, é a transgressão da Torá. E não é Irmãos, pela lei, aí não é pelo cumprimento da lei. se você Ou se também. refere, pelo Shabat, Isso. existe aí, minha irmã, que entra a grande questão. A pergunta que eu posso fazer e eu quero que vocês respondam. Sem colocar denominação, um batista, ele pode se alcançar a salvação? Sim. Guarda o Shabat. Eu não sou capaz de julgar. A palavra fala que eu não posso julgar nesse sentido. Porém, ele precisa compreender que o Shabat é o dia de Elohim. Isso precisa entrar na mente. Que é mandamento e não é doutrina. Perpétuo. É dentro desse contexto. Eu não posso colocar aqui, é isso que eu estou preocupado, pastor Sandro, quando a gente fala de obrigação. E é por isso, irmãos, que eu gostaria que vocês participassem, tirassem essas dúvidas. Porque dentro desse contexto, a salvação, ela não está referindo sobre isso. Elohim compreende o nosso entendimento. E por isso que eu falo, Paulo fala assim, não sejais de todo vós mestres, porque receberão um juízo mais severo. Existe uma grande diferença daquele que está ali ensinando, daquele que está sentado ouvindo. Lógico que ele pode estar concordando com todo o erro. Mas Elohim conhece o coração de cada um. Eu conheço muitos servos de Deus que não compreendem o Shabat, guarda o domingo, mas é servo de Deus. Tem a manifestação de Elohim sobre ele. Mas eu acredito que uma hora eles vão ser despertados por Elohim. Francisco. Precisam. Francisco, Pode falar, Zé. com relação a essa questão das obras que a irmã citou ali, nós temos um exemplo muito claro que é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não teve tempo de dar testemunho de mudança de vida, né? De estar servindo ao Senhor, de fazer como o outro falou, darei quadruplicado de quem eu roubei, triplicado, né? Ele não teve tempo disso, mas Yeshua disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Tá certo? Em questões de galardão, sobre a questão de galardão, o ladrão da cruz pode não ter alcançado muito, porque os galardões são referentes às nossas obras através do nosso corpo aqui, nosso testemunho, nossas ações, nossa obediência à palavra. Agora, quanto à salvação, independeu dele ter obra ou não, bastou o arrependimento dele ali, a confissão que ele fez, né? Nós estamos aqui porque merecemos mesmo, por causa dos nossos pecados, mas esse justo não. Amém. Se ele tivesse a oportunidade de descer daquela cruz, ele guardaria os mandamentos com todo o amor e obediência a Elohim. Todo amor e obediência a Elohim. Quando a gente estuda lá em Mateus capítulo 5, verso 17, que Yeshua fala que não penseis que vim destruir a lei ou a Torá, os profetas, mas vim para cumprir, ele fala assim, quem ensinar contrário a um desses mandamentos, será considerado o menor no reino dos céus. Agora, irmãos, quais são esses mandamentos que Pedro fala que nem todo mandamento ele causa morte, nem todo pecado leva à morte. Por que nem todo? Eu não sei te dizer qual pecado que leva à morte e qual que não leva. Ah, Francisco, esse é referente ao Shabat, é referente às festas bíblicas. Eu não sei te dizer, não sou eu que estou aqui para te falar. Mas uma coisa eu te falo, em cumprir o mandamento você terá uma bênção sobre ele. Você estará trabalhando para a sua salvação. Você estará trabalhando para você se aproximar do seu Elohim, porque ele é santo e ele quer a sua santidade. Sem a santidade ninguém verá Elohim. Ninguém. Só para eu falar dessa questão que nós estávamos falando do servo, que ele recebeu a carta de liberdade do seu Senhor, só que ele fala assim, por amor a ti, meu Senhor, e a tua família, eu quero permanecer contigo, fura minha orelha, para eu permanecer para sempre. Vai em Salmos 40. Você vai ver a diferença de legalismo na vida de Davi. Davi foi salvo pela obediência à Torá? O que a Torá fala sobre o pecado de Davi com Urias e Betseba? O que ele tinha que ocorrer com Davi? O que a Torá fala quando você comete adultério? Ele deveria ser considerado apedrejado, ser morto. Quem foi que impediu esse apedrejamento? Elohim, pela sua misericórdia, pela sua graça. Como não existia graça na Torá, pastora Sandra? Muita graça na Torá. A Torá, ela te ensina a perfeição, mas ela mesmo te dá a forma de você receber o perdão dos seus pecados. Não tinha o sacrifício dos animais?
que eram feitos em prol daqueles que pecavam contra a Torá. Ou seja, ela te dava o mandamento, mas sabia da imperfeição humana, e Elohim deu a forma de receber. Amém. Oi. Espera aí que o microfone está chegando até você, Sandro. Qual o nome? Hebreus? É porque eu não estou lá, vai lá. A irmã me disse aqui, ó, Hebreus 20, desculpa, irmãos, é 10, 26 e 26, 27 e 28, né? Porque se vivermos deliberadamente de pecado, Hebreus 10, versículo 26, 27 e 28. Amém. Aqui tá. É isso mesmo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Amém. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Amém. E se você vê lá também no Malaquias, que é o profeta do dízimo, lá que os caras gostam, né? O 10, diz lá que a gente não deve se esquecer da lei de Moisés. É o Malaquias 3. E ele ali está profetizando no período do Mashiach. É o Malaquias 4. 4. Está lá, dizendo que a gente não deve esquecer isso. Amém. Meu irmão. Salmo 40, vamos lá. Você vai ver a diferença aqui, irmão, do legalismo, que você vai ver que Davi fala que a salvação não estava nos méritos dele. Olha a grande diferença. Senhor, tu és justo, em Salmos capítulo 51 ele fala, tu és justo quando fala e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado. Em iniquidade fui formado. Salmos capítulo 40. Esperei com paciência pelo Eterno, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Elohim. Muitos o verão e temerão e confiarão no Eterno. Bem-aventurado o homem que põe no Eterno a sua confiança, ou seja, a sua fé, e que não atenta para os soberbos, nem para os que desviam para a mentira. Muitos são, ó Eterno meu Elohim, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode conter. Sacrifício e oferta não quisestes, mas a minha orelha furaste, as minhas orelhas, ou seja, eu sou teu servo, Elohim. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis-me aqui. Cheguei, no rolo da Torá está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, o Elohim meu, e a tua Torá está dentro do meu coração. Prego retidão na grande congregação. Não cerro os meus lábios, Eterno, tu o sabes. Não esconda a tua retidão dentro do meu... Não esconda a tua retidão dentro do meu coração. Proclama a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Eterno, a tua misericórdia. Proteja-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Pois males sem número me rodeiam. As minhas iniquidades me prendem e não posso ver. Davi estava sendo salvo pelo mérito dele? Responde. Não, pela misericórdia, irmãos. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça e o meu coração desfalece. E aí ele vai falando da grande misericórdia de Elohim, da bênção. E ele estava falando, Senhor, deleito no meu coração em cumprir a tua palavra. Lê o Salmo capítulo 119. Ele fala de toda a Torá, dizendo que ele amava essa Torá no coração, no entendimento. Embora ele sabia da perfeição dele. Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. É isso que é o conceito que Paulo quer passar. Eu não posso colocar a Torá dentro do contexto que ela não está. Mas eu preciso colocar a Torá, só para eu encerrar, em Romanos capítulo 2. Aí você vai entender qual é o papel da Torá para o gentio. Olha em Romanos capítulo 2. Vê se eles estão cumprindo a Torá pelo legalismo. Vê se esse é o verdadeiro sentido. É o amor que a pastora Sandra falou, é o espírito que o Roberto falou, é pela obediência, é por desejar, mesmo sendo livre, pastora Sandra, fazer isso por amor. Eu não posso dar isso como ocasião para o pecado, pela transgressão. Por isso que Paulo fala, eu anulo a fé, a Torá pela fé, não de maneira nenhuma, antes eu confirmo.
Porque é aí, Midian, que entra, que as suas obras vai cooperar com a sua fé. Que você concorda com o seu Machia, e o seu Machia, como um judeu que viveu na prática da Torá, você por amor cumprirá da mesma forma. E encarnou, viveu a Torá. Romanos 2, olha o verso 12. Todos os que sem lei pecaram, sem a Torá também perecerão. E todos os que sobre a Torá pecaram, pela Torá serão julgados. Serão julgados, ele está afirmando. Pois os que ouvem a Torá não são justos diante de Elohim, mas os que praticam a Torá hão de ser justificados. Quanto aos gentios, que não têm Torá, não têm a Torá, fazem naturalmente as coisas que são da Torá, não tendo eles a Torá, para si mesmos são a Torá. Eles mostram a obra da Torá escrita onde? Em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer os defendendo. Isso sucederá no dia em que Elohim há de julgar o segredo dos homens, pois Yeshua HaMashiach, por meio de Yeshua HaMashiach, segundo o meu evangelho. Os gentios mostram a obra da Torá escrita onde? É no legalismo? Não. É pela força? Não. É pela liberdade, onde eu falo, Senhor, eu sou livre, mas por amor ao Senhor, eu cumpro a tua palavra, e com entendimento eu obedeço essa palavra, que veio para preservar a minha e a sua salvação. Então cumpra esse mandamento, que bem será para a sua vida. Amém? Paulo, ele chega, não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, que ele fala assim, a Torá é boa se o homem usa ela legitimamente. Amém, meu irmão? Me ajudou a lembrar. Agora, se eu uso a Torá de outro contexto, 2 Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Yeshua. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém, meu amado. Que vocês possam ser abençoados durante essa semana. E eu espero que vocês tenham entendido o que o Eterno quis nos passar. Amém? Shavuot Tov para